Olá, você está assistindo a mais um vídeo do canal Pesadelos Reais. Nesse vídeo, você vai ouvir relatos macabros por 30 minutos. Recomendo usar fones de ouvido se possível. Assim você vai imergir muito mais na história. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Agora se prepare, porque vamos começar. Na doença e na saúde, esse foi o voto que fiz há 35 anos, quando me casei com meu marido, Luther. Era a mais sagrada das promessas do meu diário, e eu a cumpri junto com a outra parte, na riqueza ou na pobreza. Eu era a esposa perfeita, pensei. Não só dei ao meu marido os 3 filhos que ele queria, e jantei à mesa à mesma hora todos os dias, rodeada por uma casa impecável, como também o apoiei em tudo o que fez. E não falo metaforicamente. Quando nos casamos, Luther tinha um bom emprego, então construímos uma casa juntos e formamos nossa família. Mas ele foi demitido durante minha 3ª gravidez e não conseguiu encontrar nada próximo ao seu bom salário. Acabei aceitando empregos temporários, apesar de estar no 3º trimestre e tendo 2 filhos pequenos em casa. Eu estava muito orgulhosa de mim mesma por ainda manter uma casa impecável, ter crianças limpas e bem alimentadas, bem como comida feita em casa todos os dias. Quando Luther voltava da procura de um novo emprego, meu 3º filho tinha cerca de 6 meses, quando ele finalmente conseguiu algo permanente. Tive que trabalhar muito na época anterior a isso. O bom é que morávamos perto do irmão dele, e ele e sua esposa ajudaram para que eu pudesse ir para o meu trabalho temporário. Mas não podíamos contar com eles com frequência. Parecia errado para mim. Eu deveria cuidar dos meus filhos como esposa, e nós 2 suspiramos de alívio quando Luther conseguiu um novo emprego, e eu parei de trabalhar para me concentrar nas tarefas de dona de casa mais uma vez. Desde então, durante muitos anos, pensei que éramos o principal exemplo de como o casamento deveria ser. Nossos filhos se transformaram em adultos e formaram suas próprias famílias. Luther e eu nos tornamos ninhos vazios, até que fui diagnosticada com câncer de mama. A mudança foi quase imediata. Na consulta médica, Luther ficou rígido e pensei que ele estava com medo do que poderia acontecer. Sua postura ainda era reservada, mesmo quando o médico nos disse que eles haviam descoberto cedo e que era altamente tratável. Eu precisava de apoio, pois me sentia sozinha em casa. Descobrir que estava doente provavelmente me afetou mais do que qualquer outra coisa. Em termos de tratamento, os médicos queriam ver como eu reagiria à quimioterapia antes de recomendarem a cirurgia. Fazer uma mastectomia era tão assustador para mim. Decidi não contar aos meus filhos por um tempo. De qualquer forma, eles não moravam perto, e eu não queria os preocupar. Senti que meu marido era um apoio mais que suficiente. Era melhor esconder as coisas de todos, até porque más notícias sempre deveriam vir acompanhadas de boas notícias. Luther foi a minha primeira consulta e não parecia preocupado. Acreditei que ele havia aceitado a situação e estava pronto para ficar ao meu lado, mas ele evitou as 2 seguintes. Na 3ª consulta, outra pessoa em tratamento na clínica me contou uma coisa estranha. Entrei na internet e pesquisei essa informação. Muitas mulheres nos fóruns disseram a mesma coisa, e eu não conseguia acreditar. Mas minha intuição me dizia que era verdade. Supostamente, era muito provável que os maridos abandonassem as esposas após o diagnóstico de câncer. Eu queria negar. Luther nunca faria isso. Mas quando ele faltou a outros compromissos e mal conseguia olhar para mim depois das minhas crises de vômito em casa, eu simplesmente soube. Não demorou muito para que Luther me deixasse apenas um pequeno bilhete dizendo que não poderia mais fazer isso porque não havia se sujeitado àquilo. Acho que na doença e na saúde, só contava quando ele era o doente. Tivemos sorte em termos de saúde por muitos anos. Eu cuidei dele durante resfriados, febres e tudo mais, mas ele não estava disposto a me ajudar. Depois de todos aqueles anos de casamento, pensei em contar às crianças, mas simplesmente me calei. Quando os papéis do divórcio chegaram rápido demais, comecei a pensar que ele estava se preparando para me deixar antes do meu diagnóstico, mas nunca tive certeza disso. Luther queria tudo para si. Procurei meu advogado e descobri que nossa casa, que foi comprada principalmente com meu dinheiro como entrada, estava apenas no nome dele.
Separei os papéis, mas não tinha quase nada. Nunca achei que precisaria separar meu dinheiro do meu marido. Ele não atendia minhas ligações e logo vi suas fotos com outra mulher no Facebook. Fiquei doente de vez. Não tinha ideia se era uma traição, mas supostamente sim. Tentei ligar para outras pessoas. Tínhamos um pequeno grupo de amigos que originalmente eram seus amigos, mas eu me tornei próxima de suas esposas. Nenhum deles respondeu ou atendeu. Então entendi a dica. Eu estava ficando completamente isolada. Luther já havia seguido em frente e, portanto, eles estavam seguindo em frente com ele. Pensei em ligar para a família dele. Meu cunhado, Ronald, sempre foi legal comigo e sua esposa tinha uma alma linda, mas pensei que eles ficariam do lado dele. Eu estava sozinha e definitivamente não queria envolver as crianças enquanto a situação ficava mais complicada. Pensei no que fazer durante horas todos os dias e, no final, acabei indo até a casa da minha única amiga de anos. Ela é uma mexicana que conheço há mais de 30 anos. Pedi sua ajuda e ela me ajudou sem pedir nada em troca. Minha família ajudou muito a dela quando migraram. Fiquei em sua casa por um bom tempo e, nesse tempo, presenciei como era a sua rotina. Descobri que ela fazia parte de uma seita, uma organização que cultuava um demônio muito poderoso. Todas as quartas-feiras, sua casa estava lotada de mexicanos, irmãos, primos, sobrinhos, etc. Nunca me meti no que eles faziam e já tinha uma pequena noção desde o início. Porém, quando vi que minha vida estava se esvaindo de mim, que eu estava falida e com câncer, aceitei sua proposta. Num jantar, ela me perguntou se eu não queria fazer um pacto e resolver meus problemas. Ela me disse que eu teria 8 anos de prosperidade e que tudo voltaria a ser como antes. Juro que, desde aquele momento, eu não acreditava em nada disso. Porém, conforme ela foi me falando, acabei entendendo como isso está mais perto de nós do que pensamos. Ela mencionou artistas que ganham o mundo muito rápido e acabam morrendo de forma repentina. Ela tinha tudo anotado em um caderno. Pessoas famosas no mundo todo. Ela, entre aspas, ajudou. Com minha vida virando de cabeça para baixo, acabei aceitando a oferta e, numa quarta-feira, realizamos o pacto. Eles liam um livro em voz alta e me deram algo para beber. Era sangue com algumas ervas. Em frente a mim estava a estátua da entidade que eles cultuavam. Enquanto eu bebia, todas as velas se apagaram sozinhas e senti como se algo tivesse subido em meus ombros. Tudo ficou escuro e eles cantavam algo, uma música perturbadora. Após todo o ritual, ela me perguntou se eu queria tatuar um símbolo na parte de dentro da boca, que era algo que eles faziam, mas não era obrigatório. Eu disse que não, pois nunca fui fã de tatuagem, ainda mais dentro da boca. Após isso, conversamos bastante, e ela me disse que eu não era obrigada a frequentar os cultos, mas que precisaria alimentar o pacto. Concordei com tudo e segui minha vida normalmente. Na mesma semana, decidi compartilhar a situação em que me encontrava com meus filhos. Quando os visitei, contei que o pai deles tinha ficado com a casa e todo o dinheiro para ele, que ele não queria repartir na separação. Não contei sobre o câncer, mesmo meu corpo dando sinais. No mesmo dia, meu filho ligou para seu advogado. Tudo teria que ser repartido. Eu era esposa há 35 anos e não tinha para onde ir. Porém, não demorou 2 semanas para Luther falecer numa briga de rua. O ex-namorado da mulher com quem ele estava saindo o esfaqueou no peito quando descobriu que ele era amante dela. Todo o dinheiro e a casa vieram para mim de forma imediata. Ainda éramos casados até esse momento. Não tinha certeza se o pacto tinha algo a ver com isso. Então segui minha vida normalmente e precisei voltar para o tratamento. No seu enterro, não derramei sequer uma lágrima. Ele teve anos de vida e me abandonou como se eu fosse um desperdício. Com o passar das semanas, sem tratamento, senti um efeito inesperado. O câncer foi altamente tratável, como o médico havia dito, e acabei não precisando realizar a mastectomia. Eu estava curada, como se fosse mágica. Continuei com minha vida e sempre ia visitar minha amiga. Numa dessas visitas, enquanto voltava de sua casa, passei no shopping e lá conheci um senhor muito charmoso. Eu o ajudei a escolher um terno e ele me comprou um vestido. Na época, um vestido lindo e caríssimo. Ele me disse que era viúvo e estava a passeio. Mencionei que também era viúva e ele me pediu o número do meu telefone. Conversamos bastante por ligação até que ele me convidou para um jantar.
Recusei 2 vezes por medo, mas ele me disse que eu poderia escolher o lugar. Escolhi e num final de semana, às 20 horas, ele veio me buscar. Ele chegou em minha casa com um Porsche e minhas suspeitas de que ele era um cara bem de vida se confirmaram. No restaurante, conversamos muito e descobri que ele tinha 3 filhos, assim como eu. A partir desse dia, ficamos muito próximos e acabamos namorando. Ele tinha uma linda casa num condomínio fechado, era dono de uma concessionária de carros de luxo e muito estabilizado financeiramente. Ele me levou para vários lugares, viajamos muito e nos divertimos. Porém, 6 anos depois, minha vida virou de cabeça para baixo novamente. Ele me deixou do dia para a noite. O câncer voltou. E o pior de tudo, perdi meu filho mais novo num acidente de carro. Dentro do carro estava sua mulher, grávida de 5 meses. O câncer está em estado avançado e acho que não saio viva dessa vez. Minha amiga faleceu em 2014 e não fui até sua casa desde então. Porém, sei que eles se reúnem lá ainda. Já o pacto, sei que realmente funcionou, pois minha vida tomou rumos que não iriam tomar por acaso. A pergunta é, vou para o inferno por isso? Todos dizem que sim, e na verdade, não estou ligando muito para isso. Só desejo que tudo acabe, pois o câncer está acabando comigo dia após dia. Vou relatar isso anonimamente por minha segurança e da minha família. Tornei-me motorista por acaso, ou assim pensei a princípio. Inicialmente, eu trabalhava como gerente de manutenção em uma casa de pessoas ricas. Um dia, enquanto cumpria minhas tarefas habituais, fui chamado ao escritório do chefe. Ao entrar, ele me cumprimentou com entusiasmo e propôs que eu fosse seu motorista pessoal. Depois de pensar bem, perguntei à minha esposa e aceitei a oferta, sabendo que o motorista anterior tinha um bom salário e uma vida confortável. Embora tudo parecesse normal no início, logo comecei a passar menos tempo com minha família, pois o trabalho às vezes exigia que eu passasse a noite na casa do meu chefe. A situação tomou um rumo inesperado quando ele propôs que eu o acompanhasse em uma viagem de negócios fora da cidade, que duraria 12 dias. Depois de discutir o assunto com minha esposa, aceitei, motivado pela generosa compensação e pela promessa de uma semana inteira de folga após o retorno. Porém, antes de partirmos, o chefe me deu um aviso sério e firme. Ele disse que tudo o que acontecesse na viagem tinha que permanecer na viagem e que tudo o que eu testemunhasse não deveria ser divulgado. Embora tenha tomado isso como uma ameaça, vi como uma precaução contra possíveis situações comprometedoras durante a viagem, pois ele tinha aspirações políticas. No dia da viagem, dirigi cerca de 8 a 9 horas para chegar à cidade, que era cercada por árvores imensas. Chegando lá, começamos a subir o sopé e eu simplesmente segui a direção do chefe. Mais de uma vez parecia que estávamos voltando pelo mesmo caminho, entre árvores e montanhas, perdendo completamente qualquer senso de direção. Em determinado momento, chegamos às cabanas no meio da serra, um local remoto e sem sinal de celular. Antes de descer do carro, meu chefe me parou e pediu meu celular. Ele explicou que não eram permitidos aparelhos capazes de tirar fotos ou gravar vídeos e que tudo deveria ser mantido em segredo. Embora eu me sentisse desconfortável, ele era o chefe. Eu tinha que obedecer. Depois de entregar o telefone, ele sorriu para mim e me disse para não me preocupar e aproveitar a viagem. Ao chegar, descobri que as cabanas estavam divididas em uma cabana principal, luxuosa e ampla, e cabanas secundárias para motoristas e cozinheiros. Na cabana que me foi designada, dividi quarto com outras 7 pessoas. Sem sinal de televisão, percebi que algumas pessoas não estavam na primeira viagem e já estavam acostumadas com essa rotina. Quando ficava entediado, saía da cabana e explorava os arredores. Nisso, acabei encontrando um local cheio de cinzas, aparentemente usado para fogueiras. Quando voltei da exploração, o sol já estava se pondo. Disseram-me para ir buscar o meu jantar, e embora não estivesse habituado a comer àquela hora, recebi, mas não comi, deixando o prato ao lado da cama. Era algo que eu poderia comer frio de qualquer maneira, então não importava. Foi mais tarde, quando senti fome, que percebi que não havia utensílios no meu prato. Pretendia ir até a sala de jantar procurar alguns,
Mas então uma das pessoas que estava lá se levantou, me parou e perguntou para onde eu estava indo. Expliquei que ia à sala de jantar buscar utensílios, e ele disse-me que eu não devia sair porque já era tarde. Ele me ofereceu os que ele tinha, então voltei para a mesa e jantei. Quando todos estavam dormindo, não me senti tão cansado, então saí para dar um passeio, já que estava calor. Ao me aproximar da porta, fui parado pelo mesmo sujeito, que perguntou para onde eu estava indo. Eu disse a ele que ia dar uma volta e fumar, mas ele me proibiu de sair novamente, dizendo que era tarde. Seu tom me irritou e decidi abrir a porta, mas ele me parou e me deu alguns conselhos, explicando que os chefes não toleram aqueles que bisbilhotam e fofocam. Ele me alertou sobre possíveis problemas sérios e parecia tão convincente que eu simplesmente fechei a porta e fui para a cama, sem ao menos ter sono. Como estava acordado, comecei a ouvir barulhos estranhos. Quase parecia o som de uma igreja, quando o canto deles ecoou pelo lugar. Um arrepio inevitável percorreu meu corpo. Foi uma sensação horrível. Logo após isso, uma das pessoas na cabana levantou-se e foi até a janela olhar, mas foi interrompido pelo mesmo homem que me proibiu de sair momentos antes. Porém, ele parecia relutante em ouvir e começaram a discutir. Eu fingia estar dormindo enquanto a música ecoava pelo lugar. Acordei mais tarde, enquanto os cozinheiros se preparavam para suas tarefas. Ouvi seu sussurro sobre o que havia acontecido na noite anterior, mencionando aquelas canções estranhas e gritos desconcertantes. Um assentiu, e o outro parecia com muito medo de falar mal dos patrões. Ao me levantar para o café da manhã, esperava que alguém mencionasse o que havia acontecido, mas ninguém disse nada. Voltando para a cabana, notei que o homem que me parou e o outro sujeito não estavam mais lá. Resolvi perguntar a uma das pessoas se também tinham ouvido o que aconteceu na noite anterior. Mais tarde, quando saí para o pátio, vi o homem que me alertou voltando da cabana principal. Todo o cenário estava me deixando desconfortável e assustado, mas me senti obrigado a aguentar, pois precisava do trabalho. Para me manter ocupado, decidi ir até um corpo d'água que ficava a cerca de 5 minutos de caminhada atrás do morro. Caminhando até lá, de longe, pude avistar a imponente estátua de um homem com cabeça de cabra, chifres enormes, uma mão apontando para cima e a outra para baixo. Foi quando senti alguém agarrar meu ombro, me virei, e era o mesmo cara, me avisando que esse era o segundo aviso que ele estava me dando, e que não haveria um terceiro. Ele disse que eu deveria cuidar da minha vida para o meu próprio bem. Assustado e gaguejando, expliquei que estava apenas caminhando e fiquei impressionado com a beleza do morro e da cabana. Ele sorriu ironicamente e me disse que sabia exatamente o que eu estava fazendo. Porém, alertou sobre as consequências de me pegar pela terceira vez, olhando ou fazendo coisas que não deveria. Atordoado, abaixei a cabeça e voltei para a cabana. Mais tarde, um dos cozinheiros se aproximou de mim de repente e perguntou o que eu vi quando fui para o rio, mencionando que o cara estava irritado comigo. O melhor que pude, inventei uma resposta. Nos dias seguintes, preferi não sair da cabana. Saí apenas para comer. Algumas noites depois, as músicas e os cânticos ressoaram novamente, e dessa vez eu estava com tanto medo que não conseguia dormir. Em um momento, gritos puderam ser ouvidos por todo o lugar. Eram gritos de dor, tanto de alguma pessoa quanto de animais. Eu poderia jurar que estavam machucando alguém, embora pudesse ter sido tudo imaginação minha, já que nunca vi nada. Os dias seguintes foram iguais, e a última noite no morro foi a mais perturbadora e doentia. Esse canto tinha um tom mais angustiado, os gritos eram mais agudos e intensos. Conseguia ver o que estava acontecendo. A atmosfera estava carregada de uma energia perturbadora. O sono tornou-se impossível, e esperei ansiosamente pela manhã para deixar aquele lugar sombrio. Quando finalmente chegou o dia, pude me aproximar da cabana principal para carregar a bagagem do meu patrão. Não sei porquê, mas quando me aproximei, uma sensação desconfortável e de medo tomou conta de mim. Mas tive que ajudar o chefe com a bagagem. Ao entrar involuntariamente na cabana principal, olhei para o segundo andar e pude ver a mesma estátua que tinha visto quando fui até o rio, só que desta vez tinha manchas de sangue. Rapidamente, carreguei a bagagem e saí.
Voltamos ao veículo, entramos e iniciei a viagem de volta à cidade. No meio do caminho, meu chefe perguntou se eu estava bisbilhotando. Com a pergunta, fiquei nervoso, e ele me disse que estava ciente da minha curiosidade, acrescentando que estava tudo bem, mas me avisou que se eu revelasse algo visto durante a viagem, não acabaria bem para mim e minha família. Ele disse que, se eu me comportasse, haveria recompensas para mim e para minha família. Parecia que ele estava falando com uma criança, ou, se preferir, insinuando que me mataria se eu falasse algo. Então, como vocês podem imaginar, eu não disse nada. 1 ano se passou e o encontro se repetiu. Na segunda vez, eu não fiz nada. No outro ano, o chefe me avisou que não iríamos à reunião naquele ano, porque ela não aconteceria, mas alguns dos membros iriam vir à casa dele. E eu tinha que levar sua esposa e filhas ao aeroporto, pois elas não poderiam estar presentes quando os convidados chegassem. O patrão também me disse que minha presença não era necessária e que, se eu quisesse, poderia tirar alguns dias de folga. Aceitei a oferta e aproveitei a oportunidade para passar bons momentos com minha família. Eu sabia quando os convidados do chefe sairiam, então, querendo estar lá caso algo fosse necessário, decidi aparecer nas primeiras horas da manhã, antes que os convidados saíssem. Ao chegar, vi dentro da propriedade um caminhão de lixo que não era do nosso serviço. Parecia estranho, então cheguei um pouco mais perto para investigar. Estacionei perto do caminhão e saí para conversar com a equipe do lixo, para ver o que estavam fazendo. Assim que me aproximei, percebi que na parte de trás da casa, eles estavam tirando o que pareciam ser corpos embrulhados em sacos pretos e jogando-os no caminhão. Fiquei petrificado com o choque e, nisso, meu celular tocou. Era meu chefe me dizendo para embarcar mais tarde. Seu tom era ameaçador. Nesse momento, pedi proteção para Deus, me perguntando aonde tinha me metido com esse emprego. Conquistei minha casa própria e consegui juntar um bom dinheiro, mas era um emprego que me dava desgosto e medo. 6 meses depois, meu chefe foi morto de forma brutal em seu próprio escritório. Nunca descobriram quem fez isso, e essa foi a minha saída. Com o dinheiro que ganhei, me mudei de estado e abri meu próprio negócio. Só relato isso para mostrar às pessoas que esse mundo é cercado por coisas que elas nem imaginam. Isso aconteceu quando eu tinha por volta dos 12 anos de idade. Lembro que, enquanto crescia, morávamos em uma casa com um quintal muito grande. Era tão grande que havia vários acres de mata densa, além da nossa pequena área aberta. Frequentemente tínhamos todos os tipos de animais selvagens passando pelo quintal, mas de longe, o que mais víamos eram veados. Eu também passava muito tempo no quintal, porque era uma criança bastante ativa e gostava de estar ao ar livre. No entanto, não me aventurava muito na mata, porque era muito densa e vasta. Seria fácil se perder e não tínhamos trilhas definidas lá. Uma noite, estava no quintal esperando ser chamado para o jantar. O sol estava quase se pondo e lembro de ter ouvido um barulho na beira da mata. Olhei e vi um veado parado ali. Fizemos contato visual por um momento. Ele me encarou por alguns segundos antes de finalmente se virar e se mover para dentro da mata. Queria ver para onde ele ia, então o segui um pouco. Cheguei à borda da mata e vi o veado talvez a 15 metros mais adentro. Então, notei que havia outro. Comecei a andar cada vez mais para dentro da mata. Tentava ser cuidadoso para não assustar os veados, mas eles pareciam se afastar de mim de qualquer forma. Acabei indo bem fundo. Os animais tinham desaparecido completamente, mas eu ainda tentava vê-los. Eventualmente, desisti e comecei a voltar. Agora eu estava bem longe e cercado por árvores, além de estar completamente escuro. Enquanto eu voltava, ouvi outro som vindo detrás de mim. Achando que era outro animal, me virei e olhei. Vi um arbusto se movendo a cerca de 12 metros. Pensei que devia ser um animal, mas no segundo em que vi o arbusto se movendo, não parecia ser. Continuei olhando e então vi um homem sair e se esconder atrás de uma árvore. Não consegui vê-lo direito, mas foi o suficiente para saber que eu não o conhecia. Parecia ser algum cara aleatório e não um dos vizinhos. Ninguém deveria estar em nosso quintal, então isso foi muito estranho. Imediatamente senti a necessidade de voltar para casa
o mais rápido possível, mas, por alguma razão, fiquei parado e continuei olhando diretamente para o homem. Acho que estava em estado de choque. Após um momento, o homem saiu detrás da árvore. Ele estava olhando diretamente para mim e então começou a andar na minha direção. Virei e comecei a correr de volta para casa. Provavelmente nunca corri tão rápido em minha vida. Não me dei ao trabalho de olhar para trás para ver onde o homem estava naquele momento. Logo consegui chegar à parte aberta do nosso quintal. Continuei correndo até entrar em casa. Tranquei a porta e rapidamente encontrei meus pais. Contei a eles sobre o homem e olhamos por todas as janelas. O homem não estava à vista. Ele deve ter ficado na mata. Meu pai então saiu para olhar ao redor e até entrou um pouco na floresta. Ele voltou e disse que não ouviu nada e até chamou perguntando se havia alguém lá. Ele disse que o cara deve ter ido embora, provavelmente percebendo que não deveria estar ali. Senti-me muito melhor sabendo que estava seguro e dentro de casa. O resto da noite foi tranquilo e fui dormir na hora de sempre. No entanto, antes de adormecer, estava deitado na cama e tinha deixado a janela um pouco aberta para entrar um ar fresco. Ouvi o vento e o som dos grilos, mas então ouvi outro som. Era alguém andando no quintal, bem perto da minha janela. Olhei e a princípio não vi nada. Mas então um homem apareceu, o mesmo homem que eu tinha visto mais cedo. Ele começou a andar em direção à minha janela. De alguma forma tive a presença de espírito de correr rapidamente, fechar e trancá-la. O homem literalmente passou bem na minha frente, do lado de fora, e olhou para mim. Foi um momento aterrorizante. Foi o olhar mais macabro que presenciei em minha vida. Depois disso, saí correndo do quarto. Felizmente, meus pais ainda estavam acordados e na sala de estar. Contei a eles sobre o homem. Eles entraram no meu quarto, mas o cara já tinha ido embora. Mais uma vez, meu pai saiu para o quintal, desta vez armado, atirando para todos os lados, sem se importar se iria acertar alguém. Chamamos a polícia também. Eles vieram e fizeram uma busca na propriedade, mas não puderam cobrir toda a mata, porque era muito grande. O homem conseguiu escapar. Dormi com as luzes acesas e as janelas cobertas por semanas, mas felizmente o homem nunca voltou. Nunca mais o vi. Pensar naquela experiência ainda me dá arrepios. Pensar no que aquele doente queria fazer comigo, ainda mais hoje sendo pai, me deixa sem dormir. Meu nome é Isla e meu falecido marido, Antônio, foi a melhor coisa que já me aconteceu. Resumindo, ele faleceu em um acidente de moto há exatamente 8 anos. O que estou prestes a contar é algo que bloqueei da minha mente desde que aconteceu, mas finalmente estou pronta para me abrir sobre isso. Antônio e eu nos conhecemos na Itália, e ele sempre sonhou em viajar para a Grécia, mas sempre adiamos a viagem. Um dos meus maiores arrependimentos foi não ter tirado uma folga do trabalho num verão para ir com ele. No final de 2018, decidi aguentar firme e fazer a viagem que ele sempre sonhou. Com apenas 37 anos e sem filhos, não gostei muito da ideia de viajar sozinha, por isso decidi reservar um cruzeiro, pensando que seria mais relaxante. A Celebrity Cruise Line fez um cruzeiro que cobria 6 cidades: Atenas, Santorini, Éfeso, Mykonos, Volos, Tessalonique e depois de volta a Atenas. Fiz o possível para ficar animada com o cruzeiro, sabendo que era o que ele queria, mas não pude deixar de achar tudo um tanto melancólico. Parecia errado estar lá sem ele. É certo que posso ter ficado bêbada demais com vinho na primeira noite depois de deixar Atenas, mas senti que tinha o direito de me comportar de forma menos prudente. Depois de sair do navio e aproveitar a cidade, me vi bebendo em algum bar sem nome. Foi quando o notei do outro lado do bar. Havia um homem de 40 anos com longos cabelos castanhos e uma barba grande. Não quero dizer que ele fosse feio, mas seu olhar era assustador. Depois de chamar minha atenção algumas vezes, comecei a sentir um desconforto se instalando. A maneira como ele estava olhando para mim não era normal. Não era sedutor ou charmoso, como se estivesse tentando flertar ou algo assim. Era literalmente como se ele estivesse tentando abrir um buraco no meu rosto com os olhos. Terminei o que deve ter sido meu 8º drink, paguei minha conta e rapidamente voltei para o cais. Naquela noite, minha memória daquele homem havia se dissipado completamente.
A próxima cidade na pauta era Éfeso. Meu tempo lá foi basicamente passado da mesma maneira, consumindo muito mais álcool do que era aceitável para uma mulher da minha idade. Tirando uma culpa passageira, tudo correu bem. Mykonos foi a próxima. Tenho certeza de que não será uma surpresa para nenhum de vocês neste momento. Mas perto do final do dia, inevitavelmente me vi sentada sozinha em um bar ao ar livre. E foi então que eu notei. Havia um homem encostado a uma luminária com os braços cruzados. Esforcei os olhos pensando que minha mente devia estar me pregando uma peça, mas era inconfundível. Era o cara de Santorini. Ele estava muito longe para que eu soubesse se estava olhando para mim, mas sua cabeça estava inclinada em minha direção. Estranhamente, ele estava vestindo exatamente a mesma roupa que usou em Santorini. Uma onda de desconforto tomou conta de mim. Minhas mãos começaram a ficar úmidas, então as esfreguei nervosamente no vestido enquanto abaixava a cabeça, tentando evitar olhar na direção dele. Eu podia sentir sua aura irradiando, mesmo de tão longe. Não pude evitar. Olhei para cima, mas ele havia sumido. Você poderia esperar um alívio vindo de mim, mas na verdade, eu estava ainda mais ansiosa. Comecei a olhar em volta freneticamente, tentando ver se ele havia se aproximado. Não me sentia confortável voltando para o navio sozinha, então encontrei um casal que estava saindo. Conversei um pouco e voltei com eles. Naquela noite, em vez de me retirar para minha cabine, decidi explorar na esperança de encontrar aquele homem estranho. Depois de vasculhar todo o navio, desisti por volta da meia-noite. Na manhã seguinte, desci do barco em Volos. Em vez de me aventurar pela cidade, optei por esperar na passarela. Observei dolorosamente por um tempo excessivo, enquanto pessoa após pessoa saía do navio. Não perdi nenhum, mas ele não era um deles. Frustrada, voltei ao navio e passei o resto do dia na piscina. Tessalonique foi a última cidade. Por mais que eu temesse, tive que aceitar o fato de que estaria desperdiçando minhas férias se permanecesse no navio. Então, com relutância, desci e tentei aproveitar a cidade. Sentindo-me supersticiosa, pensei que, desta vez, seria melhor evitar bares e bebidas alcoólicas. O que fiz? Em vez disso, vaguei pelas ruas sem rumo, admirando a arquitetura e aproveitando o clima. E então, como se fosse uma deixa, lá estava ele. Ele estava algumas ruas adiante, no meio da estrada, com os braços ao lado do corpo. Gritei para ele e comecei a caminhar em sua direção. Em vez de conversar comigo, ele se virou e correu. Ele virou uma esquina e eu o persegui. Cheguei lá, virei na mesma esquina e ele desapareceu, sem ser visto em lugar nenhum, como se tivesse evaporado. Foi bizarro. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei aliviada quando o navio chegou a Atenas, mas assim que voltei para casa, não consegui me livrar da sensação incômoda daquele homem. Peguei meu celular e comecei a fazer pesquisas. Eu não tinha certeza do que procurar, mas achei que os relatórios policiais recentes eram um bom lugar para começar. Depois de não ter sorte, me deparei com alguns anúncios de pessoas desaparecidas. Rolei página após página e encontrei algo. Ali, no meio da página, havia um anúncio de pessoa desaparecida. Um homem quase idêntico ao cara que estava me seguindo. Eu olhei em estado de choque. O que era ainda mais perturbador, porém, era o nome dele. Ele tinha o mesmo nome do meu falecido marido, o que foi uma cruel coincidência. A primeira coisa que fiz foi ligar para a polícia e relatar que o avistei. A operadora me agradeceu pela ajuda e me colocou em espera. Poucos minutos depois, ela me perguntou se eu estava 100% confiante no que tinha visto. Eu disse a ela que sim. Após uma pausa, ela continuou dizendo que eles haviam encerrado o caso daquele homem há pouco mais de um mês. Aparentemente, ele foi encontrado morto em um acidente de barco na costa de Parga, na Grécia. O que é mais sinistro, porém, é que a data de sua morte confirmada foi o mês e dia exatos do falecimento do meu marido. Apenas 2 anos depois. Desliguei o telefone literalmente tremendo. Acho que nunca fiquei mais apavorada do que naquele momento. Comecei a me sentir tonta, questionando se talvez estivesse enlouquecendo, como se tivesse imaginado tudo. De repente, outra onda de compreensão me deu um tapa na cara. A única cidade em que não o vi, Éfeso, era, na verdade, uma cidade da Turquia, não da Grécia. Não acredito no paranormal,
mas passei horas tentando racionalizar meus avistamentos. E nenhuma conclusão que cheguei faz sentido. Minha sobrinha, Maria, se casou em Atenas no verão passado. Então não tive escolha. E como um relógio, lá estava ele novamente. Dessa vez, eu só o vi por uma fração de segundo, parado com a mesma roupa perto do bar, com a cabeça apontada em minha direção. Para ser totalmente honesta com você, havia tantas pessoas lá que eu poderia ter imaginado. De qualquer forma, prometi nunca mais pisar na Grécia. Vim morar na Califórnia junto com outros amigos para juntar algum dinheiro e construir minha vida. Cruzei a fronteira logo após completar 20 anos e não pude voltar ao México até alguns meses atrás, quase 11 anos depois de ter partido. Ao retornar, uma noite, enquanto conversava com meu pai e outros familiares, relembrando aqueles tempos em que éramos pequenos, surgiu na conversa a história de um homem. O típico louco que todo bairro tem, aquele que anda de um lado para o outro o dia todo e ninguém sabe como arranja comida para sobreviver. Esse era justamente Juan, o bobo, como era chamado pelas pessoas do povoado. Tenho lembranças dele. Era alto, muito magro, não muito moreno, mas é difícil ter certeza por causa das roupas sujas que usava o tempo todo. Quase sempre era visto nas ruas mexendo no lixo, movendo as mãos e murmurando como se falasse com alguém. Nunca soube se ele nasceu assim ou se ficou louco com o tempo, embora fosse claro que ele não era bem da cabeça. As pessoas não tinham medo dele. Diziam que era inofensivo e que estava louco. Às vezes as pessoas se aproveitavam disso para zombar dele ou tirar vantagem. Uma vez perguntei à minha mãe o que havia acontecido com ele e por que tinha acabado daquela maneira. Ela me disse que provavelmente ele havia cometido algum erro e, como castigo, ficou transtornado. Na nossa maneira de entender a realidade, todas as coisas estão conectadas. E na nossa terra há lugares especiais guardados por guardiões, espíritos ou forças que os protegem. Alguns dizem que esses guardiões podem ter uma forma física real, às vezes como humanos, às vezes como animais. Um dos lugares mais sagrados para nós são algumas cavernas que ficam a alguns quilômetros da vila. Essas cavidades formam uma rede com dezenas de metros de profundidade. Essa rede é uma das mais profundas do mundo, ou pelo menos é o que alguns cientistas que vieram disseram. Várias vezes eles tentaram explorá-las para ver até onde vão, mas por diferentes razões nunca conseguiram terminar. Nós quase não entramos nelas antes. Apenas certas pessoas da vila podiam entrar, aquelas que tinham a permissão dos guardiões ou dos donos. Com que propósito queriam adentrar nas entranhas da terra? E, sobretudo, precisavam pedir permissão às divindades. No dia da expedição, a equipe chegou atrasada. Então, muitos entraram sem participar da cerimônia em que se solicitava a entrada. Para eles, isso não era importante e acreditavam que eram apenas superstições nossas. Depois de entrarem, um deles desapareceu dentro da caverna. Todos pararam as atividades para procurá-lo, mas ele não aparecia em lugar nenhum. Passaram metade do dia tentando encontrá-lo, até que decidiram sair para buscar ajuda. Quando chegaram lá fora, algum tempo depois, organizaram uma brigada de busca. Ao que estavam se preparando para partir, o homem supostamente perdido apareceu, vindo da direção oposta. Todos ficaram surpresos ao vê-lo chegar, e ele também ficou surpreso ao encontrá-los do lado de fora, todos preocupados. Meu tio conta que naquele dia, acordou se sentindo muito mal, por isso preferiu ficar no hotel. O estranho é que muitos garantiram tê-lo visto entrar, até mesmo meu tio. No dia seguinte, começaram chuvas muito intensas. Os rios estavam muito cheios e as descidas eram perigosas. Entrar na caverna não era seguro. Assim, os pesquisadores tiveram que ir embora sem conseguir o que procuravam. Esses lugares não devem ser profanados, porque eles têm maneiras de impedir isso. E dizem que também castigam, não apenas as pessoas de fora, mas também os próprios habitantes do povoado. Se entrarmos sem boas intenções ou permissão, podemos pagar muito caro. Não muito longe da entrada da caverna, há um rio onde algumas mulheres vão lavar roupas ou tomar banho. Antigamente, tínhamos o costume de fazer isso. Quando éramos pequenos, íamos com nossas mães ou irmãs.
e tomávamos banho todos juntos, sempre agradecendo ao sair. Mas quando crescemos, paramos de fazer isso porque apenas elas iam sozinhas. Antes de eu ir para os Estados Unidos, houve um alvoroço na vila porque uma moça havia desaparecido. Rumores diziam que ela havia fugido com um rapaz, mas esse boato foi desmentido quando o homem veio à vila procurá-la. Durante várias semanas procuraram por ela, mas não encontraram nenhum rastro. A última notícia era de que ela havia ido ao rio e depois disso nunca mais voltou. Chamaram a polícia e todos os dias saíam para procurá-la, mas nada. A moça não aparecia. Coincidentemente, na mesma época, Juan, o bobo, havia sumido por um tempo. Todos pensavam que ele também tinha desaparecido, até que um dia, do nada, ele foi visto novamente nas ruas. Como ele andava de um lado para o outro, perguntaram se ele havia visto algo. Embora não estivesse bem da cabeça, qualquer pista poderia ajudar, mas Juan nunca dizia nada. O que era notável é que ele começou a mudar fisicamente. Não era o mesmo de antes. Não que antes tivesse uma boa aparência, mas ficou evidente que algo estava errado, porque desde que me lembro, ele sempre teve a mesma aparência. Com o que as pessoas lhe davam, ele conseguia se manter. Mas de um dia para o outro, ele começou a adoecer e perdeu quase todo o cabelo. Seu rosto ficou encovado, dava para ver seus ossos e sua pele ficou amarelada. Antes, causava nojo e risos, mas quando ficou assim, só se podia sentir medo e pena dele. O que mais assustava era a barriga. Ela crescia dia após dia, como a de uma mulher grávida. Às vezes, quando ele andava sem camisa, podia-se ver aquele grande inchaço no qual as veias eram visíveis. Até o umbigo já estava para fora. Parecia que, em questão de dias, sua barriga havia crescido como a de uma mulher prestes a dar à luz. Essa é a última lembrança que tenho de Juan, porque depois disso, ele também sumiu e ninguém o viu novamente. Ninguém se preocupou em procurá-lo. Pouco tempo depois de chegar, conversei com a família e me deram a notícia de que alguns haviam encontrado o corpo da moça. Estava em uma das cavernas, não muito longe da entrada. Encontraram-na sem roupas, com alguns hematomas e sinais de abuso. Todos na vila disseram que Juan havia sido o responsável, que provavelmente a encontrou no rio e a forçou até matá-la. Nossos rios e cavernas são sagrados. Os guardiões que os protegem não permitem que nada os profane, e se isso acontecer, nada fica sem punição. Isso foi o que aconteceu com Juan. Na vila contam que, por profanar esse espaço, o guardião o castigou, fazendo-o engravidar com uma grande barriga cheia de água. Ele nunca conseguiu se curar disso e, em vez de gerar vida, dizem que, em sua barriga, crescia a morte, até que finalmente o consumiu completamente.